função inversa, o último tema da nossa avaliação mensal, da nossa segunda avaliação mensal. Esse assunto você encontra nas páginas 145 a 148. Então, o que é vencer uma função inversa? Olha, se você fizer uma associação, por exemplo, a adição, a operação inversa da adição e subtração, a multiplicação, a operação inversa da multiplicação e divisão, a potenciação, o inverso da operação inversa da potenciação e radiciação, a função inversa, o que ela vai fazer? Na função original, se você está olhando uma soma na função original, a inversa dessa função, você vai ter uma subtração. Temos alguns cuidados para escrever a função inversa. Nem toda função vai ter inversa. Por quê? Porque tem que observar o domínio e a imagem da função original dada. Esse domínio, cada elemento do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Essas imagens elas não podem ser repetidas. E o contradomínio é o próprio conjunto imagem. A gente chama que esse tipo de função é a função bijetora. Somente a função bijetora vai ser inversível ou invertível. Agora, o que é função bijetora é como eu estou te falando. São elementos diferentes. Exemplo aqui, ó. Porque esse assunto, função bijetora, injetora, sobrejetora, nós vamos estudar nos próximos capítulos. Mas você pode entender bem aqui. Se eu tenho o conjunto A, que é o meu domínio, aí eu tenho 1, 2, 3. No conjunto B, que é o contradomínio, eu tenho 4, 5, 6. Então, essa correspondência bionívoca, 1 corresponde com 4, 2 corresponde com 5 e 3 corresponde com 6. Essa correspondência bionívoca vai garantir que a função f, que eu estou me referindo, vai possuir uma função inversa. Assim que a gente escreve a anotação de função inversa, com esse menos 1 lá em cima, tá certo? Se eu te der uma função f, você vai poder encontrar a função inversa. Só tem a inversa se a função for objetora. Como a gente não está mexendo nessa função objetora, basta você entender que a função que você vai ter, ela tem que estabelecer uma correspondência bionívoca. Esse é o nome. Aqui eu tenho correspondência bionívoca, como também eu poderia ter 1, 2, 3... e do outro lado 4, 5, 6, 1 correspondendo com 6, que é do domínio e imagem, o 2 correspondendo com 4, 3 correspondendo com 5. Pode ser aqui também uma correspondência bionívoca, porque você percebe que a imagem de 1 é 6, a imagem de 2 é 4, e essas imagens são diferentes entre si. Já um caso como este aqui, eu tenho 1, 2, 3 no domínio, e no contradomínio eu tenho 4 e o 5, por exemplo. 1 corresponde com 4, 2 corresponde com 4, 3 corresponde com 5. Neste caso aqui, esta função ela não vai ser inversível, não vai ser invertível, porque o 4 é a imagem de 1 e de 2, tá certo? E ela aqui não é bijetora, é isso. Então, para ser bijetora tem que ter uma correspondência bionívoca, e aqui não. O 4 foi imagem de 1 e foi imagem de 2 ao mesmo tempo. Logo, a função inversa, ela possui suas restrições, tá certo? Então, vamos ao primeiro caso. O caso que foi lançado no seu livro aí, conta a história de uma telefonia celular e os planos que essa telefonia oferece para os clientes. Você observa aqui no gráfico que você tem 4 pontos. Se são 4 pontos, são 4 clientes. Neste primeiro gráfico, chamado gráfico 1, você tem na linha do eixo X, lembra? Aqui você tem esse eixo X foi chamado de T, que representa minuto. Então, aqui, no primeiro caso, é 50 minutos, 100 minutos, 150 minutos, 200 minutos. Em relação ao eixo Y, você tem 45, 55, 65, 75. E isso já representa o valor. Então, este ponto que eu estou apontando, as coordenadas dele são 50 e 45. As coordenadas do segundo ponto, 100 e 55. As coordenadas do terceiro, 150 e 65. As coordenadas do quarto ponto, 275. Já no gráfico 2, o que você observa? O valor que era
que ficava no eixo X, no eixo Y, que a gente chama de imagem, não é isso? Agora ele aparece no domínio. E o que estava no domínio, no gráfico 1, que a gente chama de eixo X, agora ele aparece na imagem. Percebeu essa diferença? O que é domínio, olha, o domínio na função f, o domínio da função f, é essa função aqui, a primeira função eficiente, vai ser exatamente igual à imagem da sua inversa. Como é que a gente vai entender? Olha o domínio da função f, 50, 100, 150, 200. Olha a imagem da função inversa. Isso aqui é a imagem. 50, 100, 150, 200. São os mesmos elementos. Então, a melhor definição para você entender o que vem ser função inversa é quando o domínio da função dada é igual à imagem da sua inversa. Certo? Próximo item. Então, a gente vai estudar cada gráfico aqui para entender a história. A história diz que a empresa ofereceu um plano e ela começa escrevendo assim, o valor, não é isso? Eu vou botar um ABS, o valor em função do tempo, o valor em função do tempo. O que é isso? O valor é V. Você percebe que tem um Vzinho aqui, né? E o tempo, T. Olha o T aqui, certo? Então, como é que fica essa história? Fica assim. O valor a pagar é igual a R$ 35,00 da taxa fixa, mais 20 centavos por cada minuto, que é T. Então, você pega o 20 vezes T. Aqui vai haver vai variar os números, né? Porque vai depender do minuto que tu usar. Já o 35 não vai variar, ele é fixo. Se o cliente passar um mês sem usar essa linha telefônica, mesmo assim ele vai ter que pagar os R$ 35,00. É isso que quer dizer este plano, tá certo? Para qualquer um desses planos aí, o R$ 35,00 está garantido para a empresa. Pronto, aí então vamos analisar o primeiro cliente. O que foi que ele fez? O tempo dele foi, ele fechou um plano somente para 50 minutos de ligação por mês. Então, você pega o valor a pagar, vai ser a taxa fixa, mais 20 centavos vezes 50 minutos. Olha, essa multiplicação aqui, primeiro ano, você pode escrever de outra maneira para não ter que estar armando a conta e tendo tanto trabalho. Escreva 20 centavos vezes 50, é o mesmo que colocar 50 vezes 10, concorda? Então, aqui eu tenho um número decimal e aqui eu tenho um 10. Quando eu multiplico 10, 100, 1000 por qualquer número decimal, a vírgula é deslocada para a direita, dependendo da quantidade de zeros que tiver o número. Como 10 só tem um zero, você vai deslocar essa vírgula uma casa para a sua direita. Então, V é igual a 35 mais 2,0. Acabei de multiplicar o 10 por 20 centavos. Vezes 5, olha como a conta vai diminuindo. Então, o valor a pagar vai ser 35 mais 2, que é o inteiro, né? 2 vezes 5, 10. Então, você tem valor a pagar, 35 mais 10, 45. Você percebe que a imagem de 50 é 45. E aqui está o par ordenado, 50 e 45. Grave bem isso aí. 50 e 45 neste primeiro ponto. Se você trocar o tempo por 100, você vai ter 100 e 55 como pares ordenados, que o valor a pagar vai ser 55. Se você trocar o tempo por 150, o valor a pagar vai ser 65. O par ordenado vai ser 150 e 65. Se você trocar o tempo por 200, o valor a pagar vai ser 75. O par ordenado é 275, percebeu? Então, a gente começa do tempo e
e fecha com o valor. Tempo primeiro e valor depois. O que aconteceu com o gráfico a seguir? O gráfico a seguir, em vez de ter o valor em função do tempo, neste gráfico agora, a gente vai ter o tempo em função do valor. Como assim? O tempo, botar um OBS. O tempo em função do valor. E o valor é V, tá? Então, você tem, olha como ela era originalmente, era V igual a 35 mais 20 centavos T. Então, agora eu quero colocar T em função de V, eu vou pegar essa expressãozinha, porque esse T está ligado com esse 20 centavos por uma multiplicação. Trazer esse termo para o primeiro membro, alterando o seu sinal, isso chama aplicar o princípio aditivo. Então, fica menos 20 centavos T, que é igual a 35. E aquele V? Esse V você leva para o segundo membro com sinal trocado, ainda usando o princípio aditivo. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Esse T está negativo porque ele vem acompanhado desse 20 centavos aí que vem com esse menos na frente. Então, você multiplica repetindo, toda a equação por menos 1. Logo, todos os termos terão seus sinais alterados. Menos vezes menos fica positivo. O 35, que é positivo, vezes menos fica negativo. E o V, que é negativo, vezes menos fica positivo. Agora, ainda não conseguimos isolar o T. Mas também podemos escrever essa expressãozinha aqui do lado da seguinte forma. Trazer o V antes do 35, sem trocar sinal, porque eles vão continuar no segundo membro. Então, fica 20 centavos T, que é igual a V menos 35. Cuidado com isso aqui. O V continua negativo, o V continua positivo e o 35 continua negativo. Ninguém alterou o sinal, você só mudou a posição das parcelas. A ordem das parcelas não altera a soma. Aqui eu tenho uma soma algébrica, não se assustem, sem medo que a gente fala. Isso daí tem um menos, isso aí chama soma algébrica, tá bom? Agora, e o que eu faço com esse 20 centavos aqui? Esse 20 centavos, ele sai dividindo V menos 35, porque ele está multiplicando o T. Mas olha, gente, um detalhe é importante lembrar. 20 centavos, fazendo uma revisão básica, é 20 sobre 100. Você pode ler 20 centavos, se for dinheiro, ou 20 centésimos. Corta 0 com 0, você tem 2 sobre 10. Esse 2 sobre 10, você ainda pode simplificar por 2 no numerador e 2 no denominador. Você fica com 1/5. Isso aqui é uma revisãozinha lá do fundamental. Então, eu posso dizer que aqui do lado do T eu tenho 1/5. Eu fico com 1/5 vezes T, que é igual a V menos 35. Dessa forma. Aí, você pode fazer o quê? Se você optar por essa forma. Aí, você faz aqui, ó. T vezes 1, T. Embaixo do T tem 1 vezes 5, 5. Olha aí, eu fico dessa maneira, só para arrumar aqui para você ver. Agora eu vou aplicar a igualdade de razões, né? Lembrando que aqui embaixo dessa expressão todinha tem 1. Então, você vai fazer meio por extremo. T vezes 1, T. E 5 vezes V menos 35 fica 5, que multiplica V menos 35. Acabei de encontrar o quê? Acabei de encontrar a lei desta função. Essa lei é inversa da função original. A função original era V em função de T, e essa daqui é T em função de V. Como que você pode perceber isso? Olha só. Se você colocar no lugar do V, atenção, para valor igual a 45, que é o que está ali no gráfico. Faça a conta depressa. Quanto vai ser o tempo? O tempo vai ser 5, que multiplica 45, menos 35. Então, T é igual a 5 vezes 45 menos 35, 10. O tempo será 50 minutos, concordando com o que está no gráfico. Quando o domínio é 45, vamos arrumar aqui. Quando
Quando o domínio é 45, o que você tem? A imagem é 50. Domínio 45, a imagem é 50. Podemos escrever esse ponto? Sim, podemos e vamos escrever o ponto, como aconteceu no outro gráfico. Quem serão as coordenadas? 45 e 50. Ainda agora há pouco, a gente viu que a coordenada no outro gráfico era 50 e 45, e agora é 45 e 50. Houve uma inversão, percebeu? Então, essa aqui é uma forma, é um exemplo clássico de mostrar para você o que vem ser a função inversa. Então, a partir de agora, a gente vai resolver algumas questões do teu livro. Eu recomendo que você leia seu livro, estude, veja outros vídeos. E aqui, novamente, eu coloquei aqui no cantinho também recorte do seu livro, que a função só vai ser invertível se o domínio da função dada for exatamente a imagem da sua inversa. Ou o contrário, o domínio da sua inversa foi exatamente a imagem da função dada. Por que é bom lembrar isso? Porque a gente vai usar esse conceito para resolver essa questão. Essa questão está no seu livro. Dada a função invertível, ele já está dizendo que essa função vai possuir inversa, tá certo? Não tem restrição para ela. Portanto, ele quer que você encontre a imagem da inversa. Atenção, ele quer que você encontre a imagem da função inversa. Inversa de quem? De f de x. Você não tem que encontrar primeiro a lei para encontrar a imagem da inversa. Você pode simplesmente analisar a situação. O que é, pelo conceito, o que vem ser uma função invertível? É quando o domínio da função dada for exatamente a imagem de sua inversa. Ele pede a imagem de sua inversa, compreendeu? Vamos aplicar este conceito agora. Eu tenho que discutir o domínio da função f dada aqui na questão. Como é que eu vou discutir o domínio dessa função? Analise. Você já viu esse assunto aí no seu livro. Vou repetir. Procure no seu livro o tema domínio. Lá no seu livro está escrito domínio e contradomínio de uma função. Tá bom? Ache esse tema que você vai ver lá. Então, lá a gente já discutiu que quando você for fazer esse julgamento, discutir qual é a condição de existência de uma função, você sempre tem que tomar cuidado se essa função vem escrita na forma de uma fração, como esse caso aqui, ó. Se ela vier na forma de uma fração, veja o denominador. Se ela vier escrita dentro de uma, por exemplo, se eu fosse dessa forma, trazendo um radical, aí você vai olhar dentro do radical. Vai olhar quem? Se a variável está dentro do radical. Neste caso aqui, dessa questão 49, você vai tomar cuidado se a variável x está no denominador. Então, são dois casos, denominador e radical. Grava aí, denominador e radical. Esses dois casos vão te dar trabalho para você ter que primeiro discutir a condição de existência da função. Então, eu vou anotar aqui, olha, qual é a condição de existência desta função aí. Primeiro eu vou analisar o domínio dela. Isso aqui é avaliar o domínio. Quando eu descobrir o domínio, eu já tenho uma imagem. Por quê? Porque o domínio de uma função dada é exatamente a imagem da sua inversa. Então, achando o domínio, já resolvi a questão. Então, vamos discutir o domínio dessa função aqui. O que vai impedir essa função de não existir? Se esse denominador for igual a zero. Então, x menos 3 não pode zerar. Por isso que a gente escreve x menos 3 tem que ser diferente de zero. Repetindo, estamos discutindo a condição de existência dessa função. Então, a gente percebe que, como a variável está no denominador, então todo o denominador não pode dar zero. Eu tenho que descobrir quem é x que pode zerar esse denominador. Depois que eu descobrir, eu cancelo ele, eu não quero ele. Por isso que aparece o símbolo de diferente, não pode ser esse valor. Ou seja, você vem aqui, x menos 3 tem que ser diferente de zero, portanto, pega esse menos 3 e joga para o segundo membro. E aí você descobre que x não pode ser 3. X, atenção, primeiro ano, na reta real, x pode ser qualquer valor. O x só não pode assumir o valor 3, bola aberta no 3. Ele pode ser qualquer valor maior que 3.
ele pode ser qualquer valor menor que 3, mas não pode ser 3, tá certo? Então, o nosso domínio está limitado para esse 3. Logo, se o domínio da função, olha como a gente escreve, o domínio da função f vai ser igual a x, que pertence aos reais, de modo que x não pode assumir o valor 3. Se eu já tenho o domínio, logo, esse domínio vai ser igual à imagem da inversa, da função invertida, né? Ele já falou que essa função aí é invertida. Então, vai ser igual à imagem da inversa dessa função. Logo, quem que vai ser? A resposta é x, que pertence aos reais, de modo que esse x não pode assumir o valor 3. Correto? Essa é a questão 49. O que foi pedido na questão 49? A imagem da inversa. Aí você olhou para a função dada, já sabe que o domínio de uma função é igual à imagem da sua inversa. Bastou achar o domínio da função f, que já temos a imagem da inversa. Na próxima questão, você tem a questão 54, e daí eu selecionei a letra A, D e F. Em algumas salas já comentei, e agora aqui estou repetindo o que já foi comentado em sala de aula. A função A, D e F, para você, agora aqui, você vai encontrar a inversa. Então, para você encontrar a inversa dessas funções, o que você tem que fazer? Olha, a inversa, o que é que você acha a inversa, tá certo? Ele te deu a função original. Um detalhe importante, aqui você tem y igual a 2x menos 1. Na sua provinha, eu posso colocar f de x é igual a 2x menos 1. O que fazer nesse momento? Troca esse f de x por y. Pronto, simples assim. Troca o f de x por y. E aí você continua. Então, existem 2 passos importantes para você encontrar a inversa. Eu gostaria que você memorizasse e treinasse. Primeiro passo, qual que é? É você, depois que a função já está escrita ali, y em função de x, então o primeiro passo é você trocar x por y. E o segundo passo é você isolar o y. Quando você chega aqui, consegue isolar y, você já encontrou a lei da função inversa. Então, vamos aqui discutir uma por uma. Eu tenho na letra A, y igual a 2x menos 1. Então, eu vou escrever. Primeiro passo. Eu tenho que trocar x por y. Estou olhando o y, coloco x. Igual 2x, coloco 2y. Menos 1. Já fiz o primeiro passo. O segundo passo é você isolar y. Bom, você pode isolar o y no segundo ou no primeiro membro. Como os alunos costumam só entender que ele fica isolado se ele estiver no primeiro membro, eu vou ter que seguir esse entendimento geral, tá? A ideia aqui, a intenção é que todos acertem a questão. Então, o 2y está no segundo membro, vamos trazer ele para o primeiro membro, aplicando o princípio aditivo, que é trocar o sinal. Então, vem menos 2y, que é igual a menos 1, esse x vai para o segundo membro, com o sinal trocado. Aí, o que você já percebeu? O y está vindo acompanhado daquele menos 2, então, você vai multiplicar a equação toda por menos 1, e todos terão os sinais alterados. O menos vezes o menos 1 vai ser 2y. Menos 2y vezes menos 1 mais 2y. Menos 1 vezes menos 1 mais 1. Menos x vezes menos 1 mais x. Agora, você pode deixar da maneira que está ali, ou você pode arrumar mais um pouquinho. 2y é igual a x mais 1. Gente, qual é o próximo passo? Já arrumei, já troquei x por y, ainda estou lutando para isolar o y. O y ainda não está só, tem um 2 acompanhando ele. O que esse 2 está fazendo? Está multiplicando. Então, agora eu vou usar o princípio multiplicativo, que diz o quê? Que se eu estou usando uma multiplicação, vou usar a operação inversa, que é a divisão. Essa divisão vai ser todo o segundo membro
vai ser dividido por 2, compreende? Chegamos na resposta. Esta aqui é a resposta. Só que você tem que escrever a notação. Qual é a notação? A notação da função inversa vai ser f elevado a menos 1. Esse menos 1 é para indicar a inversa da função. Repetindo, a inversa da função. Então, a lei vai ficar assim. A inversa da função f de x é x mais 1 sobre 2. O que é interessante você observar aqui é que a função dada no início, deixa eu voltar aqui, a função dada no início, ela é, aqui, só um instante, gente. A função dada no início, ela é y igual a 2x menos 1. Olha essa lei. E como é que ficou a inversa dela? A inversa dela ficou f, ó, a inversa de, você pode falar f elevado a menos 1 de x, mas o correto é você dizer, a inversa da função f é x mais 1 sobre 2. Percebeu? X mais 1 sobre 2, a diferença de 2x menos 1, lembra? Aqui você tem uma subtração e aqui você acaba tendo uma soma e uma divisão, correto? Isso aí foi só o exemplo da letra A. Letra D. Então, o que eu vou fazer na letra D para encontrar a função inversa dessa função dada? Simples, você usa o primeiro passo. Esse algoritmo aqui, para essas funções, ele é muito eficiente, tá certo? Então, primeiro passo, você vai trocar x por y. Então, eu estou olhando y ali no começo, eu coloco x. Aí eu vejo x mais 1, coloco y mais 1. Sobre 2x menos 4 fica 2y menos 4. Já foi. Segundo passo. Vamos agora começar a tarefa de isolar o y. Agora você pode isolar no primeiro ou no segundo membro. Sempre eu estou reforçando isso aqui, tá bom? Então, eu vou isolar o y. E aí, o que a gente tem ali? A gente tem igualdade. Nessa igualdade, vamos lembrar novamente aqui o 7º ano. Eu sei que no denominador desse x tem 1, sempre que eu precisar dele, ele vai estar ali. Então, eu tenho igualdade de duas razões. Eu vou fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos, tranquilamente, simples assim. Aí você faz aí y mais 1 vezes 1. É y mais 1 igual x que multiplica 2y menos 4. Então, x vezes 2y menos 4. Já temos uma situação aí. Atenção, senhores, você pode começar por x vezes 2y menos 4, multiplicando o primeiro aqui, escrevendo logo no primeiro membro, e y mais 1 escrevendo no segundo membro, tanto faz, tá certo? Então, também cuidado com os sinais, tá? Mas na hora de arrumar, tanto faz com quem tu vai começar. Y mais 1 é igual a quem? Esse x que está fora, moça, ele vai multiplicar tudo que está dentro do parêntese. Então, você vai dizer que é igual a 2xy menos 4x. Olha, tem um y aqui desse lado, e eu quero trazer todo mundo para o primeiro membro para isolar. Então, esse termo todinho vai descer para o primeiro membro. Qual o sinal desse 2xy? É positivo, ele vem menos 2xy. Igual, repete o menos 4x. Aquele mais 1 vai para o segundo membro, menos 1. Ok, ainda não consegui isolar o y, mas eu sei que existe aí um fator comum. Aula do 8º ano, fatoração. Quem é o fator comum? Y, então ele vem em evidência. Y vezes, abre parêntese, y dividido por ele mesmo dá 1. 2xy dividido por y. Vou trazer primeiro o sinal de menos, então fica 2x. Os iguais se dividem, né? Y por y dá 1, então fica só 2x. Igual a menos 4x menos 1. Ainda não consegui terminar essa coisa aí. Então, fica y, que é igual a menos 4x menos 1 sobre 1 menos 2x. Olha, aqui eu já encontrei a inversa. Mas essa inversa, se tiver uma opção na hora da tua prova, se tiver uma opção na sua prova,
e na opção não aparecer dessa forma, menos 4x menos 1 e 1 menos 2x, só a questão dos sinaizinhos, aí a gente pode fazer aqui uma manobra nesses sinais. Como assim? Eu vou até aqui como OBS, eu posso parar aí ou eu posso continuar, tá certo? Com OBS, porque se for uma prova de alternativa, tomar cuidado, porque às vezes a pessoa acerta a continha, mas não consegue enxergar a alternativa da resposta que ele fez. Então aqui ele pode fazer assim, ó. O que eu posso fatorar sinais? Aqui eu tenho menos 4x e menos 1. Eu vou colocar esse menos em evidência e fico 4x mais 1. Como assim? Eu fiz uma fatoração de sinais. Você tem aí, ó, menos vezes mais 4x, volta para o menos 4x. Menos vezes mais 1, volta para o menos 1. Sobre. O que eu tenho aqui embaixo? Eu posso também fazer um joguinho de sinal aqui, não é? Eu posso colocar esse menos em evidência. Isso aqui você tem que ter uma boa noção de oitavo ano. Como assim? Colocando esse menos em evidência. Então, aquele 1 que era positivo, eu boto negativo. Porque quando eu multiplicar de volta esse menos com o menos 1, volta a continuar a ser o que era, mais 1. E aquele menos 2x, se eu coloquei o menos em evidência, o menos 2x passa a ficar mais 2x. Porque quando eu multiplicar o menos com esse mais, vai ficar menos vezes mais menos. Então, eu volto para essa expressão aqui sem alterar nadinha, correto? Esse é o cuidado que você tem que ter. Aí, o que você vê aqui? Olha, jogo de sinal, menos dividido por menos. Aqui na vertical, percebeu? Menos dividido por menos dá mais. Então, essa mesma função eu posso escrever ela desse jeito. Y igual a 4x mais 1 sobre 2x menos 1. Correto? As duas funções estão certas. Agora, só não esqueçam de escrever a notação oficial da função inversa. Como seria essa notação? Vou escrever aqui no cantinho. A inversa encontrada foi 4x mais 1 sobre 2x menos 1. Só coloquei esse OBS porque pode acontecer na sua prova e você faz a conta todinha, mas aí se tiver uma alternativa escrita dessa maneira, para você entender que houve uma fatoração de sinais, sem problema, operações com sinaizinhos aí acontece isto aqui, tá certo? Então, repare, olha como era a função original, era x mais 1 sobre 2x menos 4, e como ficou a lei da sua inversa. Voltando aqui, como ficou a lei da sua inversa. A lei da inversa ficou dessa forma. F elevado a menos 1 de x, quer dizer, a inversa da função é igual a 4x mais 1 sobre 2x menos 1. É só tomar muito cuidado com os cálculos, refaça na sua casa. Você vê o vídeo, pega um borrão e tenta refazer. E refazer várias vezes até você entender o que eu estou te informando. E o último aí, também a letra F, a gente vai discutir como é que encontra isso aí usando o mesmo esqueminha. Qual é o esqueminha? Primeiro passo, trocar o x por y. X por y. Então, você fica com x igual a 1 mais raiz cúbica de y sobre raiz cúbica de y. Segundo passo, isolar y. Já sabe que vamos ter que dar uma volta no oitavo ano e no nono ano, né? Para poder isolar esse y. Isolar, arrumando aqui, não é? Isolar y. Pronto. Então, como é que eu faço para isolar y? Aqui também, muito cuidado na hora da sua escolha. É bem aqui que começa a situação que pode você, lá no final, ter que mudar, ajustar o sinal igual eu fiz nessa anterior. Então, você pode escolher assim, ó. Se você fizer x vezes raiz cúbica de y e trouxer logo aqui no primeiro membro, escrever logo essa resposta. E aí depois você faz 1 vezes 1 mais raiz cúbica de y, coloca aqui no segundo membro. Correto? Eu vou fazer dessa maneira aqui, começando do x vezes a raiz cúbica de y, e depois eu faço da outra maneira aqui, começando com 1 mais a raiz cúbica de y. Então aqui como é que vai ficar? Traz todos que tem x para o que tem y para o primeiro membro.
Então, eu vou trazer menos a raiz cúbica de y igual a 1. Agora, quando chega aqui, você já percebe que existe um fator comum. E esse fator comum é a raiz cúbica de y. Coloca em evidência. Coloca em evidência a raiz cúbica de y vezes, abre parênteses. Gente, x, raiz cúbica de y, dividido pela raiz cúbica de y, fica só x, menos. Raiz cúbica de y dividida por ela mesma fica 1, que é igual a 1. Aí o que você vai fazer? Ainda queremos isolar o y. Então, repete, a raiz cúbica de y está sendo multiplicado por essa diferença vai para o segundo membro dividindo 1. Então, fica 1 sobre x menos 1, correto? Ele desce dividindo. Mas ainda não conseguimos isolar o y. Então, o que a gente vai fazer? Lá vem o nono ano. No nono ano, o professor explicou para vocês que aqui você tem uma equação irracional, não é? Olha aí, você tem a variável, no caso de uma equação, a gente chama de incógnita, mas aqui vai ser variável porque você tem duas letras, né, duas variáveis. Então, a variável está dentro de um radical, e precisa eliminar esse radical. Então, o que foi que ele ensinou lá no fundamental? Ele disse que você só consegue eliminar esse radical se você multiplicar toda a equação, por quem? Pelo expoente. Repara que eu tenho radiciação, operação inversa, potenciação. Então, eu uso o expoente. Que expoente vai ser esse? Vai ser o expoente 3, que é exatamente para poder eliminar o radical, porque eu tenho raiz cúbica de 3. Se fosse raiz quarta, eu ia usar o expoente 4. Raiz quinta, eu ia usar o expoente 5. Então, sempre você usa o número que está no índice do radical. Aí você consegue eliminar. Aí você fica com y igual. Você pode escrever 1 sobre x menos 1 elevado ao cubo. Acabou de encontrar a função inversa. Você pode deixar dessa maneira. Ou você pode ainda fazer o seguinte. Y é igual a 1 ao cubo sobre x menos 1 elevado ao cubo. O que é isso que a gente acabou de fazer? A gente aplicou a propriedade da potenciação, que é potência de um quociente. Aí você transforma em quociente de potência. Correto? Onde está isso escrito no 8º e no 9º ano, você tem esse conteúdo. 1 ao cubo é 1. Portanto, eu posso escrever essa função inversa assim. Concluindo, aqui que é a conclusão, quando você já começa a colocar o símbolo da função inversa. 1 ao cubo é 1 sobre x menos 1 ao cubo. Atenção, hein? Vou repetir. Numa prova de alternativa, é comum você encontrar a resposta dessa maneira aqui. Olha, esse parêntese todinho aí trazendo 1 sobre x menos 1, ou você encontrar a resposta dessa maneira aqui. Tá certo? As duas formas de escrever estão corretas, tá certo? Bom, lembra que eu falei no início que a gente começou primeiro fazendo x vezes a raiz cúbica de y? Então, vamos resolver o mesmo problema, só fazendo o contrário. Olha, primeiro passo. Vamos trocar x por y. Então, você fica com x, que é igual a 1 mais raiz cúbica de y sobre raiz cúbica de y. Agora, o que você vai fazer? Você vai usar meio por extremo, tá certo? Lembra que agora eu comecei com x vezes raiz cúbica, agora eu vou começar com 1 que multiplica 1 mais raiz cúbica de y. 1 multiplicando 1 mais raiz cúbica de y é o próprio 1 mais raiz cúbica de y. É a mesma continha, tá? Mas pode acontecer isso aqui. X vezes a raiz cúbica de y agora aparece no segundo membro. Pronto, já foi o primeiro passo. Qual vai ser agora o segundo passo? O segundo passo é isolar y. Isolar y. Ok? Como é que eu faço para isolar o y?
Ó, primeiro eu vou ter que trazer todo o y para o primeiro membro. Tem ele aqui no segundo membro, então essa expressão todinha vem para o primeiro com sinal trocado. Esse 1 que está no primeiro membro vai para o segundo membro com sinal trocado pelo princípio aditivo. Então, quem já está, raiz cúbica de y permanece. Quem vai chegar? Menos x, que multiplica a raiz cúbica de y, que é igual a menos 1. Viu aí? Começou. Aí, o que mais que você vai fazer? Procurar o fator comum. Quem é o fator comum? O fator comum. Ora, gente, o fator comum é a raiz cúbica de y, que repete nos dois termos aqui no primeiro membro. Então, você coloca ele em evidência, vezes, abre parênteses, raiz cúbica de y dividido por ela mesma. Resposta é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, qualquer expressão algébrica dividida por ela mesma também dá 1. Agora, x raiz cúbica de y dividido pela raiz cúbica de y fica apenas o x, igual a menos 1. Ei, já estou conseguindo agora isolar o y. Vou deixar então a raiz cúbica de y aqui, que é igual a menos 1. Essa expressão x menos 1 que está multiplicando a raiz cúbica de y, ela desce dividindo 1. Então, 1 menos x. Opa! Então, o que nós temos que fazer nesse momento agora? Neste momento aqui, senhores, a gente vai simplesmente fazer a fatoração de sinais, tá certo? A gente vai começar a mexer com a fatoração de sinais antes de elevar todos ao cubo. Então, vamos fazer aqui a fatoração de sinal. Como assim? Aquele menos já está separado, aí você olha aqui embaixo, olha a raiz cúbica de menos 1 ali. Aqui embaixo fica quem? Lembra que esse 1 é positivo? Eu posso colocar em evidência o menos. Quando eu boto o menos em evidência, todo mundo muda de sinal, quer ver? Ó, mais dividido por menos, menos 1. E menos x dividido por menos, mais x. Olha aí, percebeu? O que nós temos aqui? Divisão de sinais. Menos dividido por menos dá mais. Olha isso aí, senhores. Então, você fica com a raiz cúbica de y igual, aí fica 1 positivo, e embaixo fica menos 1 mais x. Olha como estava antes e olha como está agora. O que a gente fez? Fatoração de sinal, tá? Ah, pode fazer isso? Pode sim. Então, a raiz cúbica de y é igual. E repara que a gente já conversou sobre isso. O menos 1 tá aqui negativo, vem na frente, e o mais x que está positivo vem depois. Eu posso trazer esse x que é positivo para frente e o menos 1 botar depois. Fica 1 sobre x menos 1. Compreendeu? O x que estava positivo aqui, na expressão anterior, continua positivo na expressão nova agora que eu escrevi. E o menos 1 que estava ali, continua menos 1, ninguém mudou de sinal, só o local, tá certo? Quem vem primeiro e quem vem depois, isso não altera não, a ordem das parcelas não altera a soma. Agora a gente pode conversar sobre esse índice aí. Eu tenho índice 3, raiz cúbica, então eu posso elevar toda a equação ao expoente 3 para eliminar esse radical. Então eu vou ficar somente com y, e aqui do outro lado eu vou ficar com 1 sobre x menos 1 elevado ao cubo. Aí o que mais que você pode fazer? Lembrar que esse 1 ao cubo é 1 mesmo, e x menos 1 é x menos 1 ao cubo. Isso aqui chama cubo da diferença, assunto do 9º ano. E aí você finaliza a função inversa. Vai ser quem? 1 sobre x menos 1 ao cubo. Tá certo? Essa resposta, gente, é semelhante com a resposta que eu fiz ainda agora há pouco. A diferença é que aqui dá um pouquinho de trabalho, porque da forma como eu comecei aqui no início da resolução, eu tive que fazer um joguinho de sinal lá no meio da conta, tá certo? Mas a forma de resolver é a mesma. E o resultado final também tem que ser igual, tá bom? Então eu recomendo a todos vocês que estudem que vai dar certo.